telespectadores, o nosso programa de hoje é uma viagem ao pé da porta. Se o telespectador saia de manhã de casa, a um sábado ou um domingo, vá ali àquela estação, ao pé do Terreiro de Paço, ao pé do Sul e Sudeste, compre um bilhetezinho destes. Isto custa 310 escudos. 310 escudos. Atravessa o Rio Tejo em navios muito modernos, faz a travessia em 20 minutos e vem desembarcar aqui no Cais do Montijo. Não faz uma ideia de quantas coisas interessantes o Montijo tem para lhe mostrar. Eu vim começar o programa aqui numa localidade famosa do Montijo, é a Senhora da Atalaia. Atalaia era um ponto de onde se avistava até longe. E realmente isto tinha aqui uma colina deste sítio onde eu estou, avista-se logo ali embaixo a cidade do Montijo. Depois, hoje está um dia enovoado, mas nos dias claros vê-se a toalha azul do Tejo e ao longe Lisboa. É realmente um sítio de uma extrema beleza. Fizeram depois aqui uma capela em honra de uma Nossa Senhora, que parece que apareceu aqui perto, uma imagenzinha pequena que está aqui dentro. Essa imagem transformou-se num dos grandes centros da peregrinação dos lisboetas. Em certos dias do ano vinham grandes grupos de gente de Lisboa, aqui de todas estas terras à volta, e traziam as suas velas, as suas ofertas à Senhora da Atalaia. A Senhora da Atalaia era sobretudo boa para salvar os marinheiros que andavam sobre as ondas do mar. Muitos desses marinheiros ali dentro guardam as suas recordações. Aquela Casa das Ofertas só por si é um museu. Doenças, o quartinho do doente, o doutor a receitar, o milagre da menina que escapou do ataque do cão, aquele belíssimo quadro, não sei quem é o autor, mas é um belíssimo quadro dos fins do século XIX, representa aqui a Romaria, milhares e milhares de pessoas, diz que chegavam a juntar-se aqui 8 a 10 mil pessoas. Hoje vem muito menos, mas continuam a vir grupos de romeiros cumprir as suas promessas. Temos ali a prova. Estes círios foram aqui colocados e acesos por pessoas que vieram pagar promessas à Senhora da Atalaia. Bom, sobre esta palavra sírio, tem ultimamente havido uma certa discussão. Diz que sírio é uma romaria, sírio é uma... Bom, sírio é apenas isto. Sírio, uma vela de cera. Devo dizer que esta vela de cera que eu lhe estou a mostrar pesa 50 gramas. Os peregrinos da Senhora da Atalaia, no primeiro regulamento que eu conheço, que é de 1507, obrigavam-se a trazer um círio como este, mas cada um com o peso de um arrátel de cera. Um arrátel eram 465 gramas. Eu fui à procura de um arrátel de cera virgem, está aqui. Isto é um arrátel de cera virgem, ainda não está transformado em vela, em círio, e era isto que cada peregrino se comprometia a trazer e a oferecer sem estar aceso, aqui na Senhora da Atalaia. Como calculam, a cera tinha nessa altura muito valor. A cera era o principal artigo da iluminação das casas e, portanto, é claro, receber muitas arrobas de cera, não sei se toneladas, em cada ano, isso era um grande rendimento para as igrejas. Como esses grupos que vinham de toda a parte, vinham das aldeias, cada um tinha que trazer um círio, o nome de círio passou da tocha para o próprio grupo.
Os grupos que traziam os sírios chamaram-se eles próprios os sírios. E vinham aqui muitos sírios, muitos. Há aqui na Casa das Ofertas um quadro, aliás, um belíssimo quadro, que representa a chegada de um sírio à Senhora da Atalaia. É, portanto, enfim, um retrato deste mesmo lugar onde estou há cerca de 100 anos. Diz que ao princípio era o verbo. Eu acho que aqui no Montijo se pode dizer que ao princípio era o sal. Era uma região coberta de talhos de salinas. Como veem, estou-lhes a falar aqui numa vasta planície, começa além da cidade, vai até ao Seixalinho, são dezenas e dezenas de hectares que estavam cobertos de salinas. O sal deixou de fazer falta, porque desde que se inventou o frio elétrico, o sal não foi muito necessário e, portanto, as salinas foram abandonadas. Isto que vêem, estes charcos, são ainda restos de talhos de salinas. Bom, mas ali pelos meados do século, ali 1950, começaram as salinas a fechar. Salinas do Montijo, salinas de Alcochete, salinas de Setúbal, que faziam do melhor sal do mundo. Bom, e o sal daqui era carregado nas faluas e levado para Lisboa. O pão que os lisboetas comiam era em grande parte salgado com o sal da aldeia galega. Hoje impressiona-me ver toda esta baixa, que é lindíssima, vai até ao rio, está totalmente desocupada. Desocupada porque é preciosa demais. Mas não esperem muitos anos. Daqui a meia dúzia de anos vão ver a cidade que aqui vai nascer. Outra grande riqueza da terra foi o barro. Este solo, barreiras, serviram para uma cerâmica que durante muito tempo mandou para Lisboa milhares e milhares de telhas e de tijolos. Isso desde o tempo de Marquês de Pombal até há pouco tempo. Ainda hoje há cerâmicas. Bom, a seguir à cerâmica vem a cortiça. Como sabem, a cortiça é utilizada principalmente para rolhas e, portanto, para vinhos engarrafados. Isso já é uma coisa moderna, uma coisa que vem com a civilização industrial. Aqui, o Montijo foi um dos grandes centros corticeiros do país. Hoje há uma tendência para a cortiça ir lá para cima, para o norte, mas ainda hoje há aqui várias indústrias corticeiras. Outra atividade muito importante e que ainda hoje tem uma certa consistência era a da suinicultura. Portanto, o tratamento das carnes de porco, que eram aqui abatidos, as carnes eram aqui tratadas e mandadas para Lisboa. Bom, tudo isso, a história do sal, a história do barro, a história da cortiça, a história da carne do porco, tudo isso foi lentamente fazendo uma população muito ativa, muito trabalhadora e fazendo sobretudo uma coisa, aplanando o caminho de Lisboa até aqui. Quando se chega ao século XVII, estabelece uma malaposta, quer dizer, uma carreira de carruagens regular de Lisboa à fronteira espanhola, em Badajoz, e
o barco sai de Lisboa e vem direto à aldeia galega. Isto é curioso, porque é que o barco vem tomar a carruagem em aldeia galega e não vai à Almada, que é muito mais perto, ou ao Barreiro, que é quase em frente, e anda este percurso marítimo enorme até vir aqui aos cais da aldeia galega. Bom, é exatamente por isso, é exatamente por ser mais longe, é porque o rio era uma estrada natural, uma estrada sempre cómoda, ao contrário dos caminhos de terra, que eram terríveis, cheios de buracos. Portanto, até onde se podia vir de barco, vinha-se de barco. E o ponto mais distante de Lisboa era aqui o cais da aldeia galega. Naquele mapa que agora estão a ver, compreendem perfeitamente isso. Bom, e é por isso que aqui puseram o início da Malaposta. Eu estou a olhar ali para a imagem das carruagens da Malaposta e a ler aqui a tabela dos preços e a perceber uma coisa que eu nunca tinha percebido. Aprender até morrer, não há dúvida nenhuma. Como sabem, diz-se estar na berlinda, quando uma pessoa é uma pessoa importante, quando uma pessoa ocupa assim um cargo de alguma evidência e diz, fulano está na berlinda. Eu não percebia, está na berlinda porquê? Bom, a explicação vem da Malaposta. Estão aqui os preços e os preços. Na berlinda era mais caro. A berlinda era aquele compartimento da frente. Era ali que havia menos pó, era ali que fazia menos solavancos e era ali que tinha mais visibilidade. Vinham na berlinda. Por isso, nessa altura, estou a falar agora a tabela de preços já do século XIX, do Montijo a Badajoz, na berlinda pagavam-se 12.000 réis. Se fosse na carruagem de trás, que se chamava o interior, no interior eram 10.000 réis. E qualquer destes preços, 12.000 réis ou 10.000 réis, eram muito elevados, muito elevados. Quer dizer que nesta altura viajar era caríssimo. Bom, e só as pessoas realmente muito bem instaladas é que se podiam dar ao luxo de viajar na berlinda. Foi aqui, no Montijo, que eu vim agora aprender o que significa estar na berlinda. Esta população do Montijo divide-se realmente em duas categorias. A gente do mar, gente de Mariantes, e a gente da terra, gente do arado. Pode-se dizer aqui o mesmo que se diz da gente da Figueira da Foz. Aqui no Montijo, quem não rema, já remou. Quem não cava, já cavou. Se não foi ele, foi o avô. É, portanto, uma gente essencialmente popular. Bom, e isso explica que tenham sido, desde há muito tempo, uma gente republicana. Esta gente desejava a república ainda antes de haver república. É muito curioso que eles proclamaram a república, nos passos do Conselho, não foi em 5 de outubro, como nós lá em Lisboa, foi na véspera, foi no dia 4 de outubro. Proclamar a república em 5 de outubro não foi favor nenhum, porque realmente a Revolução tinha ganho e, portanto, a república era o regime dos triunfadores. Agora, no dia 4, isso sim, era preciso coragem, porque no dia 4 ainda ninguém ia saber quem é que ia ganhar aquela guerra. E esta gente proclamou a república. Estou-lhes a falar junto de uma estátua, uma cerâmica, que eu acho que é muito original, representa a república, lá está ela com o seu barrete frígio, tem uma espada para matar a oposição e pega na bandeira. Bom, esta imagem, em Lisboa, no Museu da República, não há nenhuma, e é pena. Esta imagem foi mandada fazer aqui por um habitante da aldeia galega, nessa altura chamava-se aldeia galega, para pôr na frontaria do seu prédio. O prédio ainda existe, é claro, tiraram a frontaria enquanto é tempo, porque o prédio vai ser demolido, o que é pena. Mas há outras lembranças logo ao perto,
está a casa de um homem que mandou pôr nas almofadas das portas o barrete frígio. A República foi, de facto, o grande ideal de uma grande parte do povo português nos primeiros anos do século passado. Toda a gente acreditava que finalmente a República ia resolver todos os problemas portugueses. Bom, realmente não resolveu. Nem a República, nem nenhum regime pode resolver. Os nossos problemas só podem ser resolvidos com a força das nossas mãos. Ao Montijo deu-se durante muito tempo um outro nome. Era Aldeia Galega. Havia muito quem dissesse Alde Galega, mas a grafia correta era Aldeia Galega. Bom, há muitas razões, as pessoas perguntam porque é que aqui Aldeia Galega, porquê? E há uma lenda. Diz que havia aí uma taberneira chamada Alda, que tinha aqui uma loja muito boa, onde as pessoas paravam, vinham de propósito até cá, à loja da Alda Galega. Alda Galega deu Alde Galega, Aldeia Galega. Bom, isto não tem verdade nenhuma. Isto era uma aldeia galega. É já assim que se chama o nosso rei Dom Manuel, no princípio do século XVI, Aldeia Galega. E devo-lhes dizer que esta expressão galego, quando puseram o nome à terra, tinha um sentido que não é bem o que tem hoje. A gente do norte de Portugal, chamavam galegos. É muito possível que esta terra aqui fosse um colonato estabelecido logo na altura da conquista de Lisboa, porque esta era a porta para penetrar no Alentejo. E, portanto, ele pôr aqui uma série de gente lá de cima, bastava isso para que lhe chamassem Aldeia Galega. Bom, o que acontece é que pelo tempo fora a palavra galego foi, de certo modo, desprestigiando. Aqui há 100 anos, em Lisboa, os galegos eram uns pobres homens, eu ainda os vi, era eu miúdo, em toda a esquina havia um par de galegos, chamavam-lhe por isso os moços de esquina. Moços de esquina, eles estavam com uma grande vara e um maço de cordas. Eram eles quem faziam as mudanças de mobília. Quando uma pessoa queria levar um móvel lá para cima, para o terceiro, quarto, quinto andar, chamavam-se dois galegos, faziam a mudança a pau e corda. Também eram eles os aguadeiros. Andavam com um barril, anunciavam água e levavam água antes da canalização. Bom, até diziam que estes lisboetas são tão estúpidos que a água é deles e nós vendemos-lhe. Bom, eles prestavam o serviço de levar a água até ao interior das habitações. Além disso, o galego fazia recados, daí que também lhe chamavam os moços de recados. Reparem, é uma cidade que não tem telefones, onde o vizinho da frente quer mandar um recadinho à vizinha do outro lado da rua e chama-se um galego. O galego lá embrulha o papelinho, leva-o muito escondido, lá faz o sinal, bate à porta da menina, entrega o recado. Bom, e também havia muitos outros recados, com certeza. Mas os homens das mudanças, abastecedores de águas, que davam os recados, eram os galegos. Isso hoje acabou. Hoje os galegos instalaram-se, têm belos restaurantes e, portanto, a palavra perdeu completamente o sentido um pouco depreciativo que tinha aqui há cerca de 100 anos. Bom, mas há 100 anos ninguém queria que lhe chamassem galego. E esta gente começou a fazer pedidos ao governo para mudar o nome. Esses pedidos começam, que eu saiba, em 1881, portanto há 120 anos. Bom, e dizem, Aldeia Galega, porque isto não é aldeia, é vila, e era. E uma vila progressiva. Portanto, não pode ser aldeia. Portanto, uns diziam, chame-se Alda. Há também uma proposta, chama-lhe Linda Aurora do Tejo. Uma proposta assim mais solene é
Nova Lusitânia. Uma outra é Vila Maior do Ribatejo. Outras propostas, Vila More, Vila Flor, Vila Lusa. Bom, o governo recebia as propostas, nunca dizia que sim. Até que, por fim, em 1930, o Ministro do Interior lá aceitou, e isto, em vez de Aldeia Galega, passou a chamar-se Montijo. Montijo porque há ali uma pequena ilhota do Montijo, hoje faz parte da base aérea, mas foi esse lugar que veio a batizar toda a região. Mas para contar a história do Montijo, eu encontro uma certa dificuldade por isto. Então isto começa com a economia do sal, mas as salinas acabaram. Depois continua com a economia